pessoas, né? Então, foi muita gente que morreu naquela época, vítima do tsunami. Vocês sabem que houve um tremor no oceano, né? Inclusive deixou lá uma rachadura de 1.280 quilômetros, né? A rachadura no fundo do mar de 1.280 quilômetros, provocada por esse terremoto que causou o tsunami. Pra vocês sentirem o drama, esse terremoto de Sumatra, Andaman, ele foi registrado aí, a sua intensidade foi de 9,1 e 9,3 pontos na escala Richter. Então, foi um terremoto de grande magnitude que acabou causando toda essa destruição aí, não é, em vários lugares do mundo. Vocês sentirem o drama, ele cita aqui que a força do tremor foi equivalente a uma bomba de 100 gigatons. Né? Veja, um gigaton é 1 bilhão de toneladas. Imagine aí, 100 gigatons, né? 100 bilhões de toneladas, essa foi a intensidade, a força desse tremor, desse terremoto, tá certo? Esse foi o maior abalo que a Terra já sofreu, que se tem registro, né? O maior abalo que a Terra já sofreu aconteceu nesse tsunami. E então, ele conta uma história que é difícil de acreditar, que aconteceu, não é? Aqui foi registrada por jornalistas da CNN, contando o que aconteceu com Dylan Sanders, que era diretor do lar infantil samaritano, junto à praia lá no Sri Lanka. O que aconteceu? Bom, ele tinha retornado aos Estados Unidos para ajudar crianças abandonadas a ter uma oportunidade de vida. E às 8h45, naquela manhã do tsunami, enquanto ele lia a Bíblia e orava, ele ouviu uma voz frenética gritando: "O mar vem vindo". E sem pensar, ele deu ordens para que as 28 crianças e os funcionários fossem para o barco na praia, não é? E assim todos eles correram para a praia, chegaram lá, perceberam que o motor tinha sido deixado no barco, né? Durante a noite eles tiravam, mas nesse dia eles não tiraram, aparentemente por descuido, mas depois nós percebemos que foi providência, não é? Eles não tiraram o motor do barco, então deixaram o motor do barco, e todos chegaram lá e entraram no barco. E quando eles olharam, uma parede de quase 9 metros de altura de água estava se levantando no mar. E fazendo aquilo que provavelmente seria contrário ao instinto humano, né? Porque quando você vê um negócio vindo de lá, a sua tendência é fugir no sentido oposto. Mas o Dylan, o que é que ele fez? Eles entraram no barco, funcionaram no barco e começaram a rumar em direção à parede de água. Eles começaram a direcionar o barco, né, de encontro à grande onda que vinha se aproximando, não é, da Terra. Né? E é interessante que naquele momento ele disse que se lembrou, Sanders disse que se lembrou de um texto da Bíblia, que está lá em Isaías 59:19, que diz assim: "Quando o inimigo vier como torrente impetuosa, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ela". Né? E aí ele diz assim, aqui são as palavras dele, né? Ele contando o restante da história. "Aquela maciça parede de água parou. Não sou uma pessoa dada a exageros. Vi como se algo a segurasse, alguma força ou mão invisível, e ela simplesmente parou". Né? Isso é o relato do Sanders. E é interessante que algumas pessoas que estavam na praia, que tinham subido em árvores para se proteger do tsunami, né? Depois elas confirmaram que, ao olharem para aquele pequeno barco, elas viram como, de maneira incrível, aquele barco simplesmente subiu na parede de água e conseguiu transpor aquela parede de água, e todos foram salvos naquele barco. Né? É como se a água tivesse parado, o barco veio e subiu a parede, transpôs a parede de água e foi embora. Não é? Então veja como Deus age. Ele ouviu a voz do Espírito, né? Ao invés de correr com as crianças para o outro lado, porque provavelmente não daria tempo, não é, para escapar do tsunami, eles correram para o barco, entraram no barco e rumaram em direção à grande onda que estava vindo. Então, louvado seja o nome de Deus. Esse é um milagre, não é? E aí o pastor Ron diz assim: aí está um milagre,
mas um milagre segundo os termos de Deus e com base na sua palavra. Não é? Queridos, nós falamos no capítulo anterior, não é? Nós vimos lá a falsa trindade que vai se levantar, não é? O dragão, a besta e o falso profeta. Nós estudamos sobre essa tríplice aliança profana, tá certo? Onde nós vimos ali que o protestantismo apostatado se torna o falso profeta, o romanismo atua com a besta e o espiritualismo, que é o dragão, não é? Vão atuar no final dos tempos pelo engano. Nós não devemos esquecer das advertências de Jesus Cristo, que ele disse que nos últimos dias os enganos seriam tão grandes, tamanhos, tão poderosos, que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Então veja que não vai ser uma coisa de pouca monta, não é? Vai ser algo realmente muito grandioso e nós devemos estar atentos, porque qual é a nossa única segurança? É disso que trata esse capítulo. Qual é a única segurança que temos contra os enganos dos milagres, das maravilhas que serão operadas pelos poderes antagônicos aí, contrários a Deus? Qual é a nossa única segurança? A nossa única segurança está na palavra de Deus, né? Ele diz aqui que nós falamos, inclusive, estudamos no capítulo anterior, o perigo que é uma religião emocional, né? E é isso que vai fazer com que o mundo se una nesse ecumenismo, tá certo? Eles vão se unir em torno de algo sobrenatural, de manifestações sobrenaturais. E isso nos leva a lembrar do que Jesus advertiu no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versos 22 e 23. E nós vamos ler aqui o texto, Mateus 7, né? 22 e 23, é bem conhecido esse texto, né? Jesus chamando a atenção naqueles últimos dias, ele diz assim, olha, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Naquele dia, aqui é uma referência ao dia do juízo, ao dia da volta de Jesus. Então, naquele dia, as pessoas vão se apresentar diante de Deus e vão mencionar a operação de milagres, vão falar daquilo que eles fizeram. E é interessante o que eles fizeram em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Isso significa dizer que nem todo mundo que está falando em nome de Jesus realmente representa Jesus. Nós devemos ter cuidado, né? As pessoas falam muita coisa em nome de Deus, tudo é em nome de Deus, atribuem a Deus muita coisa que, na verdade, não estão fazendo em nome de Deus. Não é Deus que está operando através dessas pessoas, através dessas manifestações sobrenaturais, mas é a operação de Satanás. Não temos que ter cuidado. E aqui é interessante que Jesus disse que nunca os conheci. Eles não pertencem a Jesus. Por quê? Porque eles praticam a iniquidade. É interessante que porque a palavra iniquidade, no grego, é a palavra anomia. Eu achei interessante, ele não faz esse comentário aqui, mas a palavra anomia é uma palavra composta de um prefixo, o prefixo a, que é um prefixo de negação, não é? É um prefixo de negação, e nomia, nomos, que significa, que é traduzido também como lei, não é? Então, é aquele que é sem lei, ou que nega a lei, anomia, né? Que significa iniquidade. Iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da lei. Nós sabemos que uma das definições de pecado é transgressão da lei. Então, Jesus não está dizendo que devemos nos concentrar na lei para a salvação, né? Mas que, realmente, quando nós conhecemos a Cristo, nós nos dispomos a obedecê-lo, ou seja, a cumprir com os seus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, a nossa fé em Jesus, a nossa confiança em Jesus está diretamente ligada ao nosso desejo e à nossa disposição para obedecê-lo, né? E aqui ele faz uma pergunta: o que é que conhecer a Jesus tem que ver com a prática do bem? Tudo. Tem tudo a ver, porque quem conhece de fato a Cristo vai praticar o mal? Não. Quem conhece a Cristo vai praticar o bem, não é?
Interessante que na mesma noite que Jesus falou isso aí, que está em Mateus 7, né, ele também disse: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Né? Então, conhecer Jesus significa obedecer Jesus. Conhecer Jesus significa obedecer Jesus. Por quê? Porque aquele que conhece a Cristo sabe que ele é poderoso, que ele é sábio, que ele sabe o que é melhor para nós e que está profundamente interessado no nosso bem-estar. E quando nós confiamos nisso, nós sabemos disso, nós nos rendemos ao Senhor em obediência a Ele, porque sabemos que o plano dele é o melhor para a nossa vida. Ok? Então nós obedecemos porque confiamos no Senhor, certo? Então há um relacionamento íntimo entre a lei de Cristo e o próprio Cristo, porque a lei é a expressão do caráter de Cristo, do caráter de Deus. Então é interessante porque o que acontece hoje é que as pessoas questionam a lei de Deus e querem excluí-la da sua vida, da vida cristã, não é? É exatamente o que aconteceu no céu. O que aconteceu no céu, a rebelião de Satanás foi exatamente contra a lei de Deus. Né? Na cabeça de Satanás, os anjos perfeitos não precisavam da lei. Não é? É a mesma coisa que pensam muitos evangélicos hoje. Não, eu sou salvo pela graça, se eu sou santo, se eu sou conduzido pelo Espírito Santo, então não preciso de lei. Ok? Então esse é o pensamento de muita gente hoje, irmãos. Mas é um pensamento equivocado. Não é? Nós precisamos ser fiéis ao Senhor em obedecer à sua vontade, porque a sua vontade é soberana e ele sabe o que é melhor para nós. Aqui ele conta que certa vez Jesus ele foi acusado de expelir demônios pelo poder de Beuzebu. Beuzebu era o nome de um deus daquelas nações lá, né? E era uma referência a Satanás, aos demônios, né? E aí, tanto em Mateus como em Lucas, nós temos aí acusando, não é, Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beuzebu, ou seja, pelo poder do próprio demônio. E Jesus então diz uma coisa: se eu, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, Jesus estava dizendo que ele expulsava o demônio pelo poder do Espírito de Deus. Não é? E em outra parte, lá em Lucas, ali diz que o Espírito de Deus está relacionado com o dedo de Deus, porque ele diz assim: olha, se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, quando nós fazemos a comparação, né, paralelamente das duas passagens, em uma passagem ele diz que expulsava pelo Espírito de Deus, na outra pelo dedo de Deus. Então nós temos aí o Espírito de Deus e o dedo de Deus sendo usados como sinônimos, não é? Então, o Espírito de Deus é o dedo de Deus. E aí o autor nos chama a atenção, quando foi que você viu o dedo de Deus em ação na Bíblia, né? Quando é que você vê a Bíblia falando sobre o dedo de Deus? Aí você vai lembrar lá de Êxodo 31, não é? Quando a Bíblia nos diz que Deus, ao dar as pedras do testemunho, as pedras com os 10 mandamentos, diz assim: tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, pelo dedo de Deus. Né? Então, as tábuas de pedras foram escritas pelo dedo de Deus. Então, nós podemos entender aqui que a escrita dos 10 mandamentos, ela foi feita com a participação direta do Espírito de Deus, ok? É o Espírito de Deus quem traz para nós o conhecimento da verdade, foi ele quem estava com Deus ali ao proclamar e ao dar a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Então, o Espírito de Deus, ele é o autor da palavra. E aí nós entramos num outro tópico do nosso livro, que fala exatamente sobre essa questão, que muita gente fica querendo escutar a voz do Espírito Santo, falando diretamente à pessoa, e esquece que quando lê a Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, é a voz do Espírito Santo. Porque, afinal de contas, quem é o autor da Bíblia? Né? Quem é o autor das Escrituras? É o próprio Espírito Santo. Não é? Então, veja, a maioria dos carismáticos ela descarta a lei na vida cristã, argumentando que, uma vez tendo sido ungido com o Espírito, a lei se torna irrelevante. Olha, queridos, que perigo terrível, não é? A pessoa se deixar guiar pela impressão, por impressões, não é? E não pela palavra.
Que perigo, por quê? Porque a própria Bíblia nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a lâmpada, aquilo que ilumina o nosso caminho, não são as impressões do Espírito, mas sim a palavra de Deus. Não é? E é interessante porque o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. Não é? E aí ele conta aqui que ele conheceu uma pessoa, começou a estudar a Bíblia com um irmão carismático, e estudou com ele todos os temas, até inclusive sobre o sábado, e depois ele percebeu que esse irmão, embora tenha aceitado a verdade que ele leu nas Escrituras, ele não guardava o sábado, ele continuou transgredindo, continuou vivendo a sua vida como ele vivia antes. E aí um dia ele tomou coragem e conversou com o irmão e perguntou a ele, né, o que é que estava acontecendo, por que é que ele aceitou, entendeu, compreendeu a palavra de Deus, mas não obedecia. Aí ele disse: eu sei que é isso que a Bíblia diz, mas estou esperando que o Espírito me diga se é isso que eu devo fazer. Quer dizer, a Bíblia dizia isso para ele, mas ele estava esperando que o Espírito Santo dissesse para ele, de forma direta, né, que era isso que ele deveria fazer. Então, veja, nós temos que ter cuidado, irmãos, porque aquilo que a Bíblia já afirma, não há necessidade mais de que Deus venha te falar diretamente aquilo que já está escrito. Não é? Então, quer dizer, a palavra é clara. A Bíblia diz que é para fazer assim. Quer dizer, quando está escrito lá, não matarás, você precisa esperar que Deus diga a você para não matar as pessoas? Se já está na palavra? Quando está escrito lá que deve honrar seu pai e sua mãe, você vai esperar que Deus fale que você tem que cuidar do seu pai e da sua mãe? Não é? Se a palavra já é explícita, a palavra já diz lá, não adulterarás. Você vai esperar que a Bíblia diga para você que... Eu fico me lembrando daqueles casos dos jovens, né, quando querem namorar com alguém, e eles ficam pedindo sinal a Deus, se tem uma pessoa ali, a pessoa não é cristã, mas eu estou pedindo a Deus que ele me mostre, não é? Se eu devo namorar, se eu não devo namorar. Quer dizer, a Bíblia é muito clara, né? Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. E aí você fica esperando, e tem gente que ainda pede sinal, para Deus dar um sinal daquilo que a Bíblia já é clara em dizer. Queridos, Deus não trabalha dessa forma. Né? Aquilo que está claro nas Escrituras, ele não precisa vir dizer diretamente a você. Você precisa crer e confiar e se submeter à palavra. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, Pedro diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia, ou seja, aquilo que está registrado na Bíblia, naquilo que os profetas disseram, nunca jamais isso foi dado por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é de autoria do Espírito Santo. Então, toda vez que seguimos o que a Bíblia ensina, nós estamos sendo homens e mulheres do Espírito. Não é? Toda vez que nós seguimos o que a Bíblia diz, estamos seguindo, somos homens e mulheres do Espírito, estamos seguindo aquilo que o Espírito diz. E é interessante que, nesse contexto, Paulo também cita Jeremias falando de que essa é a aliança que Deus ia fazer com o seu povo. Né? E aí, lá no livro de Hebreus, no capítulo 8, verso 10, qual era a aliança de Deus? Interessante que quando você vai para a Bíblia, você vê muitas vezes a aliança, não é? E alguns dizem, nós estamos na nova aliança, uma nova aliança. Mas quando você observa os termos da aliança, você vai ver que a nova aliança nada mais é do que uma reedição da velha aliança. Não é? É a mesma aliança que é renovada. Não é? A aliança é a mesma. Por quê? Porque o método de salvação, o meio de salvação é o mesmo desde o princípio. O grande problema está em que as pessoas acreditam que no Velho Testamento havia um meio de salvação, no Novo Testamento há outro meio de salvação. Não existe isso, queridos. A aliança é uma só, de Deus com os homens. Deus nos salva, nós nos submetemos a Ele para sermos salvos. Só isso, não é? A salvação é pela graça, isso desde Adão, né? Isso desde Adão a salvação é pela graça. Nunca houve salvação diferente. E, além de Deus, a obediência é uma das condições para permanecer salvo. A maneira de permanecer salvo é fazer a vontade de Deus, é ser obediente a Deus. Ninguém é obediente para ser salvo, a gente é obediente para permanecer salvo, para continuar salvo. Não é? A gente se santifica para continuar salvo, porque nós fomos salvos da condenação do pecado,
mas nós precisamos ser salvos do poder do pecado, para que sejamos salvos da presença do pecado. Então, nós olhamos aí os três aspectos da salvação, na justificação, santificação, glorificação. Todos estão relacionados com a lei de Deus, todos são dependentes do Espírito Santo. A justificação é obra do Espírito Santo, a santificação é obra do Espírito Santo, a glorificação é obra do Espírito Santo. É tudo pela fé, nada é obra humana, nada sou eu que faço, é Deus quem faz em mim, por mim, através de mim. Então, é Deus operando em nós precisamos entender isso. Não há dicotomia na Bíblia a respeito desse assunto, as pessoas que fazem essa separação. Ok? Então, Deus diz que ele queria fazer. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscrevereis. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando é que nós somos o povo de Deus e quando é que Deus é o nosso Deus? É quando o Espírito Santo escrever a lei no nosso coração, não é? Eu escreverei no coração, eu colocarei na sua mente. Então, quando a lei estiver impressa em nossa mente, estiver escrita em nosso coração, aí somos povo de Deus. Aí Deus é o nosso Deus. Aí ele é soberano em nossa vida, ok? Aqueles a quem Jesus reconhecerá serão pessoas cujo coração reflete o seu caráter, a sua lei, pois essa é a verdadeira obra do Espírito. Não a retórica espiritual ou milagres notáveis, mas sim a presença do caráter de Cristo na vida dos seus filhos, né? Então, esse foi o problema de Lúcifer, porque Lúcifer, ele queria ser Deus, mas ele não queria ser como Deus, né? Ou seja, ele queria o poder de Deus, ele queria ter a autoridade e o poder de Deus, mas não o caráter de Deus. É o que acontece com muita gente hoje. Elas querem as bênçãos do Senhor, elas querem os benefícios do Senhor, mas não querem o caráter do Senhor, ok? Elas querem as bênçãos, mas não querem o Senhor na vida. Tem muita gente que roga, que clama pelas bênçãos de Deus, mas não quer Deus na sua vida, né? Então, nós devemos desejar não só as bênçãos de Deus, o poder de Deus, mas devemos desejar Deus em nossa vida, a presença de Deus em nossa vida, tá certo? Muita gente busca o poder de Deus, mas não a presença de Deus. A irmã White, falando sobre isso, ela diz assim, olha, Satanás deseja que todo transgressor da lei de Deus alegue ser santo. Isso é o que ele mesmo está fazendo. Fica satisfeito quando homens apoiam sua fé em doutrinas espúrias e entusiasmo religioso, pois pode usar essas pessoas para o seu propósito de enganar almas. Há muitos professos santos que estão auxiliando Satanás em sua obra. Falam muito de sentimento, falam de seu amor a Deus, mas Deus não lhes reconhece o amor, pois ele é uma ilusão do inimigo. Quer dizer, eles continuam falando de Deus, do amor de Deus, enquanto transgridem o mandamento de Deus, né? Enquanto não se apegam à obediência a Deus. Então, esse é o cenário do final dos tempos. Babilônia está liderando um falso movimento do espírito ao pretender exercer poder celestial sem se render à lei celestial, a lei do amor que se sacrifica. E muitos adventistas, diz ele aqui, eu temo, são vulneráveis a essa estratégia, e a razão é a falta do poder da palavra, né? E aí nós vamos entrar no outro tópico do livro, que eu creio que vamos deixar para, né, entrarmos nisso, porque aqui fala do poder da palavra. Então, nós vamos entrar nesse tópico que é muito importante, irmãos. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Sabe? Ele cita aqui uma experiência pessoal, falando que ele foi professor da nossa faculdade, né? A faculdade adventista, e ele percebeu que, com o passar do tempo, houve um declínio no conhecimento da Bíblia. E nós, que somos mais antigos na igreja, também percebemos, né? Nós que já temos aí mais tempo, Angélica, Dora, estamos aí há 30 e poucos anos nessa jornada, nós percebemos isso. No meu tempo, naquele tempo, os adventistas eram conhecidos por um povo que conhecia muito a Bíblia. Era chamado povo da Bíblia. Era um povo que estudava muito a Bíblia, que conhecia. Nós tínhamos aqueles debates famosos aí, não é? Que vinham os nossos pastores, nossos pregadores. Me lembro bem do irmão Cirilo, né? Não sei se a Angélica lembra dele, Cirilo, lá de Araçás, não é? Irmão Cirilo, Charles, né?
que também eles vinham, tinham aqueles debates com reformista, com testemunho de Jeová, tinha aquelas coisas que a gente sabe que não era de proveito, mas existia. Por quê? Porque o povo conhecia a Bíblia mesmo, não é? Conhecia a palavra de Deus. Mas hoje, muitas vezes você pega um adventista, tem coisas básicas, a gente fica triste. Eu fico triste. Né? Coisas básicas que as pessoas não conhecem. Às vezes prega numa igreja, você conta uma história da Bíblia que o povo não sabe, o povo nunca ouviu falar naquela história. Uma história bíblica, uma coisa que todo ano, a gente que faz ano bíblico, todo ano passa por ela. Mas as pessoas não conhecem. Então, queridos, nós precisamos... Robson, Diga, Angélica. Basta ver, por exemplo, nos últimos anos, muita programação, muito evento na igreja, com uma duração imensa e, às vezes, 10 minutos de Bíblia. Exato. Né? Então, as Exato. pessoas, a turma mais jovem, ela foi substituindo a palavra de Deus por outras coisas durante as programações da igreja. Exato, exato. Então, é triste constatar isso, mas é verdade. Infelizmente, a palavra de Deus tem sido relegada a um segundo plano. Eu me lembro daqueles concursos bíblicos, Angélica, que a gente se preparava, né, estudava para poder, no JA, a gente estar lá afiado para ganhar os prêmios, né, e ficava naquela preocupação, e o povo ia para a Bíblia, e lia, estudava, e tinha aquelas perguntas lá, e levantava a mão, era uma disputa tremenda, né? Tu lembra que era um negócio Naquela sério época, para até o levantar. JA era mais cheio. Exato, então era aquela coisa toda, e tinha aqueles concursos bíblicos para ver quem conhecia, quem sabia. Então havia essa preocupação. Infelizmente, não é? Hoje você já vê que muitas pessoas já não têm mais o conhecimento da palavra de Deus. Então nós precisamos voltar à Escritura, porque a Escritura é a nossa âncora, irmãos. É a nossa âncora, não é? Então nós precisamos voltar à Escritura e temos que usar a Bíblia, irmão. Eu às vezes fico triste quando eu vou a alguns lugares que vejo pregadores que sobem ao púlpito, não é? E falam e não pega na Bíblia. Não abre a palavra. Quer dizer, não é que você tem que obrigatoriamente abrir a Bíblia, mas você tem que citar pelo menos, né? Se você vai pregar o quê? O que é que a gente prega? A gente prega a palavra de Deus. É a palavra de Deus que a gente prega. Então tem que estar com a palavra ou na mão, ou na cabeça, na mente, mas tem que estar ali para pregar a palavra de Deus. Né? E é interessante, a Bíblia é maravilhosa. Quando você estuda a Bíblia, não é? Então as coisas começam a iluminar. Eu fico impressionado quando você está estudando com algumas pessoas, que as pessoas vão se maravilhando com o conhecimento da palavra. À medida que você vai abrindo a palavra, vai mostrando para as pessoas, né? Vai ligando uma coisa com outra, então você fica assim, tem gente que fica assim maravilhado, né? Poxa, eu nunca tinha visto isso, olha que coisa fantástica e tal. E principalmente quando você estuda profecia, eu me lembro quando tivemos aqueles seminários do Apocalipse, irmãos. Aquilo foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa que nós vivemos naquele período do seminário do Apocalipse, né? Porque muita coisa que o povo não sabia, o povo se maravilhava quando via, porque a palavra de Deus, ela pode se tornar para você algo mais poderoso do que as realidades sensoriais que muitos anelam em termos de religião. Então, é a palavra de Deus. Pedro diz assim, olha, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, segundo Pedro 1,19. É interessante que Pedro chama a atenção disso aqui, que ele coloca a palavra profética acima da própria experiência que ele teve, né? Porque ele está falando aqui no contexto daquilo que ele viu e ouviu lá no Monte da Transfiguração. Ele está falando daquele evento, né? Onde ele ouviu a palavra, a voz de Deus dizendo, este é meu filho em quem me comprazo. Ele viu Jesus glorificado, mas ele disse assim, temos assim tanto mais confirmada, ou seja, a palavra de Deus é mais confirmada do que aquilo que o apóstolo sentiu naquele momento em que ele teve esta visão do Cristo glorificado. A palavra de Deus, não é? E ele diz assim, olha, porque não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está nos capítulo 1, verso 16 e 18, de 1 Pedro, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos,
quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, Pedro, quando ele faz essa declaração de que está mais confirmada a palavra profética, ele faz nesse contexto. Ele está falando da transfiguração. Eles viram e ouviram a voz de Deus e viram a glória de Deus, mas ele diz que a palavra de Deus está mais confirmada do que a experiência sensorial que eles tiveram ali no Monte da Transfiguração. Então, é a palavra de Deus que é mais confirmada do que qualquer outra coisa. E é a palavra de Deus a quem nós devemos nos apegar. A palavra de Deus é mais confirmada do que aquilo que os seus olhos testemunharam naquele dia e seus ouvidos ouviram do céu. Pedro está dizendo que a palavra de Deus pode ser uma realidade maior em nossa vida, algo mais confirmado do que aquilo que podemos ver com os próprios olhos e ouvir com os nossos ouvidos. E agora eu vou citar uma coisa para vocês. Nós sabemos que os espiritualistas, eles acreditam que as pessoas desencarnam e que elas se manifestam. E isso é uma experiência sensorial, irmãos. Imagine você um dia se levanta e se depara com o pai, ou com a mãe, ou com uma pessoa que você amava na sua frente, que já morreu. Essa pessoa morreu. E você, de repente, se defronta com ela. Ela está ali na sua frente, falando com você. Aí você tem um contraste entre a palavra profética e a experiência sensorial. Em que você vai acreditar? O que é que tem mais autoridade? É a sua experiência sensorial? É o que você está vendo e ouvindo? Ou o que diz a palavra de Deus? Irmãos, isso é muito importante, porque isso faz a diferença. Então eu digo a você, quando vierem essas manifestações miraculosas do poder de Satanás, nos enganos dos últimos dias, você vai ver e vai ouvir maravilhas, fogo descendo do céu à terra. E a pergunta é, o que vai falar mais alto no seu coração? A sua experiência sensorial, aquilo que você está vendo, ouvindo, ou aquilo que você aprendeu na palavra de Deus? Com que vamos ficar? Não é? Então é muito importante que hoje a gente entenda que a palavra de Deus, ela está acima de toda experiência sensorial. Ok? Não é à toa que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é à toa que Jesus disse, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é o homem prudente que está edificando a casa sobre a rocha, e virão as tempestades e os ventos e a chuva, e vão bater com força, com ímpeto contra aquela casa, e ela não cairá, porque está firmada na rocha. Então, qual é a rocha onde temos que nos firmar, irmãos? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ok? Então, nós vamos parar por aqui, porque nós temos ainda um restante do capítulo para fazer. Amanhã a gente, não é, continua, termina o capítulo onde vai falar sobre que a fé é um subproduto da palavra. Não é? Então, a palavra, irmãos, ela é muito importante. Na verdade, é aquilo que nos manterá firmes no Senhor até o fim, mesmo diante das provas, das dificuldades, das maravilhas de Satanás, da toda a contrafação da verdade. Tudo vai ser vencido se nós permanecermos na palavra. O assim diz o Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que cada dia mais nos convençamos da importância de conhecermos a palavra e nos firmarmos na palavra. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém? Amém, pastor, amém. Deus continue te usando poderosamente. Amém. E é interessante, né, como Deus nos alerta o tempo todo de nós estarmos buscando por meio da palavra, por meio de oração. Inclusive, não sei se o pastor conhece, mas a sogra do pastor Rafael Santos, o senhor conhece o pastor Rafael Santos? Rafael Desbravador? Isso, falei, isso não substitui o seu tempo com Deus, porque não importa eu estar aqui toda madrugada, você está me vendo e eu não tenho o meu momento com Deus. Então, eu preciso ter o meu momento íntimo com Deus. Eu preciso separar o meu momento da madrugada com Deus, não só essa madrugada com Deus, né? É por isso que às vezes a gente até reveza, quando o irmão Juliano estava,
Aí eu revezava uma semana minha semana irmã Juliana. Quando eu não estava tendo minha madrugada com Deus. Então foi o que eu falei. Então, o importante, queridos, é você também ter a sua madrugada com Deus. Essa madrugada não substitui a sua madrugada com Deus. Você e Deus só, tá bom? É um momentos a complemento, né, sós, pastor? momentos a sós. Momentos a sós, é o devocional pessoal. Isso, O coletivo não substitui o pessoal. isso, Muito é bem, verdade, é verdade. Para depois a gente não estar confundindo, né, pastor? com certeza. Então, vamos dar continuidade, agora vamos cantar o hino final, tá bom? E no final o pastor dá as considerações e faz a oração. Amém. Amém. Pastor, com você as considerações finais. Na verdade, antes das considerações finais, eu gostaria de confirmar aquilo que eu tinha falado para vocês. O capítulo é o 32 do livro O Grande Conflito. 32, Como Derrotar Satanás. Se você nunca leu, pode ler, hein, pastor? Esse livro, hein, Angélica? Já leu também? Muito bom, né? Eu já passei no chat, mas eu vou passar aqui também, tá bom? Os oradores de amanhã. A oração inicial é com Josenildo, Chuva Cerúdia, Valti Nascimento, os pedidos do Varal, Joevaldo, e a oração pela Missão Caleb é a irmã Ivone Damasceno. E os intercessores da manhã, né, de 7 até as 21 horas, até as 21, eu coloquei no chat aí também, mas eu vou reforçar aqui.
7 horas está a irmã Givani, Jussiara. É Givani ou Givane, pastor? Givani, né? Pronto. 9 horas, Marta Cunha. 10, Nea. Irmã Nildete, às 11, irmã Selma Carneiro, às 12 horas. Valdeci Dantas e Neuza Selma, com C, né? Livanildo, Gessília dos Santos, irmão Bruno, irmã Cecília Maria, irmã Érica. Teve o último também, deixa eu ver aqui. Questão. Irmã Verônica, tá bom? Esses são os intercessores. Pastor, agora é com o senhor as considerações e a oração final. Tá mudo. Ativa aí. Lembrando sempre, como diz o irmão Mário, né? Não se esqueça, eu oro por você, você ora por mim, Deus age em todos nós, né? Por todos nós, que Deus nos abençoe. Tenhamos um dia feliz e que nós possamos nos alimentar da palavra, nos firmar cada dia mais na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Amém. Somos gratos ao Pai querido por mais este encontro. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido em despertar a cada madrugada para estar em tua presença. E que a tua presença seja constante na nossa vida, não apenas agora, nesses momentos que nos reunimos na madrugada, mas durante todo o nosso dia, que nós possamos passá-lo em tua companhia. Que a nossa vida seja uma vida de constante oração, seguindo a orientação do teu servo, apóstolo Paulo, de orar sem cessar, que vivamos em espírito de oração, conversando contigo, comungando contigo em todos os nossos afazeres, e que assim possamos manter essa íntima comunhão com o Senhor. Que o Senhor desperte em nosso coração o desejo de conhecer mais e mais da tua palavra, porque a tua palavra é a tua revelação a nós. Conhecendo a palavra, conheceremos ao Senhor. E conhecendo ao Senhor, seremos salvos por tua graça. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes na rocha, que é a tua palavra, e que sejamos assim protegidos contra os enganos do inimigo no final da história deste mundo. E que possamos a cada dia crescer na graça e conhecimento de Jesus, para que o teu nome seja honrado na vida dos teus servos. Nos dá a tua bênção para esse dia, que a tua palavra seja sempre a nossa luz e a nossa lâmpada a guiar os nossos passos nesta terra, enquanto aguardamos o breve retorno de Jesus. Nos dá a tua bênção, Senhor. Toma em tuas mãos cada um dos teus filhinhos que estivemos aqui, cada família aqui representada. Ouve o nosso clamor, atende aos pedidos que foram colocados aí diante do Senhor no teu altar. Que tudo se faça conforme a tua santa e boa vontade. Que tenhamos um dia de preparação na tua presença, um sábado feliz. Usa-nos, portanto, Senhor, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Ok, meus irmãos. Obrigada pela sua presença. Um bom dia de preparação. Amém. Tamo juntos. Amém. Até amanhã, se Deus abraço. quiser, viu? Beijo. Até mais. Até mais.